A graça e a paz, Senhor Jesus, bem-vindos à nossa breve meditação desta semana. Eu gostaria de examinar com vocês o texto da primeira carta de João, capítulo 3, versículos 1 a 3, onde nós lemos: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. O tema de hoje é filhos pelo amor, filhos para a santidade. No texto que nós temos à nossa frente, no versículo 1, nós vemos que o amor de Deus se manifesta em transformar criaturas em filhos. Algo impossível para as plantas e para os animais, mas também algo inacessível para quem não reconhece a Cristo como Senhor e Salvador. Por outro lado, o próprio apóstolo João, no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 12, diz: Mas aqueles que o receberam, que receberam a Jesus, a esses é dado o poder, é dado a condição, o direito de se tornarem filhos de Deus. Portanto, nem todos os homens são filhos de Deus, mas Deus tem demonstrado o seu amor para com aqueles que assim se tornam, em eles se tornarem filhos, como Paulo vai nos ensinar, por adoção em Cristo Jesus. A segunda parte do primeiro versículo diz: Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Não conheceu a Cristo, não conheceu a Deus. Demonstra, meus amados, que para realmente demonstrar que conhecemos a Deus, há necessidade de uma certa ruptura com o mundo. Mas calma, eu não estou dizendo de uma forma legalista, não faça isso, não faça aquilo. Eu não estou dizendo na forma de um monte de regrinhas das quais você tem que fazer ou não fazer. É claro que determinadas situações e atitudes e práticas não se comportam, não passam bem com aquele que pertence a Deus através de Cristo Jesus. Mas o que o texto está nos dizendo, na verdade, é que nós temos uma ruptura com a ideologia, com o pensamento, com o pecado que está tão exemplificado no mundo ao nosso redor. Porque quando João nos diz aqui sobre o mundo, ele não está falando do planeta Terra, ele não está falando das pessoas em si, mas sim do pensamento pecaminoso e distante de Deus que as pessoas e a sociedade seguem via de regra. No verso 2, João nos fala do paradoxo, do lá e do ainda não, isto é, algo que parece uma contradição, mas não é, porque lá ele nos diz: Amados, somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. João não está se contradizendo, ele não está confuso na sua escrita. Ele fala que somos filhos de Deus, mas não somos plenamente. Há algo maior, há algo definitivo pelo qual nós esperamos. É aquilo que a palavra de Deus fala sobre a bendita esperança dos santos. A volta do Senhor Jesus, ou o nosso encontro com Ele após a nossa morte, significa para nós a maior e última e melhor etapa que nós podemos esperar na vida com o Senhor. Somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou plenamente aquilo que nós seremos. Quando isso acontecerá, o texto diz: Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, o veremos como Ele é. A palavra esperança, inclusive, aparece no próximo versículo. Lá nós lemos: todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Um versículo interessante, porque nos mostra que tudo isso que aconteceu precisa ter um efeito, precisa ter uma consequência, um subproduto de todo esse relacionamento filial com Deus, toda essa proximidade que temos com Ele e que nenhuma outra criatura no universo tem, precisa ter um subproduto. Quem o conhece de verdade se parece com o Pai. O DNA de Deus, a natureza divina, provoca uma transformação que João exemplifica aqui dizendo que aquele que tem esta esperança, ou seja, de que o Senhor vem buscar-lhe, que o Senhor vem lhe entregar uma vida melhor, completa e eterna, que nós já começamos a viver aqui, mas podemos esperar muito mais. Ele se purifica, ele se santifica. A palavra usada tanto em purifica-se como puro é a mesma palavra usada para santificar ou santo em outros lugares das Escrituras. Por exemplo, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, nós lemos: Mas assim como é santo, mesma palavra, aquele que o chamou, sejam santos,
mesma palavra, vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Santidade não é, em absoluto, uma atitude religiosa, espiritual, ou caras e bocas que podem traduzir ou tentar traduzir uma certa proximidade com Deus. Santidade é separação, é viver para Deus, para o propósito de Deus, e obviamente isso inclui também afastar-se do pecado, afastar-se do mal, afastar-se da maldade e da malícia. Assim, como filhos de Deus, queridos, vamos viver de uma maneira que glorifique, que exemplifique, que mostre realmente que estamos imitando ao nosso Deus através de imitar a Cristo Jesus. Que possamos estar vivendo dessa maneira grandiosa para a qual nós fomos chamados e viver esse amor grandioso que nos concedeu o nosso Pai. Em nós sairmos de sermos meras criaturas, assim como os animais e as plantas, e passarmos a estatura de filhos por adoção com o nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus, e assim vivendo debaixo da família do nosso amoroso e grandioso Pai. Que esta semana as pessoas possam identificar o DNA de Deus, a pessoa de Deus na sua vida. Uma boa semana, a graça e a paz do Senhor Jesus.